27, itens 5 e 7. Por isso vos digo, todas as coisas que vós pedirdes, orando, credes que as havereis de ter, e que assim vos sucederão. Marcos, capítulo 9, versículo 24. Será ilógico concluir-se esta máxima: aquilo que pedir pela prece vos será dado, basta pedir para obter, e injusto causar a providência se ela não atender a todos os pedidos que lhe fazem, porque ela sabe melhor do que nós o que nos convém. Assim procede o pai prudente, que recusa ao filho o que lhe seria prejudicial. O homem, geralmente, só vê o presente, mas se o sofrimento é útil para a sua felicidade futura, Deus o deixa sofrer, como o cirurgião deixa o doente sofrer a operação que deve curá-lo. O que Deus lhe concederá se pedir com confiança é a coragem, a paciência e a resignação. E o que ainda lhe concederá são os meios de se livrar das dificuldades, com a ajuda da ideia que lhe serão sugeridas pelos bons espíritos, de maneira que lhe restará o mérito da ação. Deus assiste aos que se ajudam a si mesmo, segundo a máxima: ajuda-te e o céu te ajudará, e não aos que tudo esperam do socorro alheio, sem usar as próprias faculdades, mas, na maioria das vezes, preferimos ser socorridos por um milagre, sem nada fazermos. Meus irmãos, nós temos que repensar a nossa maneira de fazer preces, orações. É certo que sempre Deus escuta o que pedimos, mas nem sempre o que pedimos pode ser satisfeito, porque a lei simplesmente não permite. A doutrina espírita, ela é consoladora, ela nos traz a alegria de sabermos que todos os inconvenientes, os sofrimentos de agora terão um termo, porque nenhuma ovelha do Pai se perderá. É da lei que nós um dia chegaremos a ser felizes, teremos saber, teremos amor, mas por hora, nem tudo aquilo que a gente pede pode ser concedido. A doutrina espírita nos consola, porque ela trabalha com a lógica e o bom senso, fazendo com que haja o despertar da nossa consciência maior sobre a nossa responsabilidade perante a nossa própria vida. Nós não podemos entregar uma prece ao espaço para que ela chegue a Deus e ficar esperando que aconteça, sem que a gente faça alguma coisa para que isso aconteça. A vida, na verdade, é sempre resultados de nossas ações. Então, quando a dor bate à nossa porta, podemos e devemos pedir a Deus ânimo, força, coragem, determinação no bem, e até que Ele nos alivie a dor. Mas temos que também perguntar: por que essa dor agora? Aonde que eu cometi o deslize para que essa dor chegasse da maneira como está chegando? Nada acontece por acaso. A melhor maneira de resolvermos os nossos problemas futuros, a melhor maneira de nós resolvermos os empecilhos da vida é estudando Evangelho, colocando ele em prática. E a doutrina espírita, ela pode nos fazer isso, nos dá todo o amparo para que a gente estude, compreenda a vida, compreenda as leis divinas e coloque essas leis divinas
a serviço do bem e do amor, que sempre será a nosso favor. Todo o bem que fizermos sempre vai refletir no nosso futuro e vai acalmar as tristezas que ora passamos. Meus irmãos, a consolação espírita, ela não vem sem trabalho, porque tudo na natureza é luta e esforço. Nós estamos aqui na Terra para nos melhorarmos. Isso está escrito na questão 558 do Livro dos Espíritos. O que eu preciso fazer, além de me melhorar? Pergunta Kardec aos espíritos superiores. E os espíritos superiores dizem: ajudar no bem geral. Então, a nossa meta na Terra não é ficar preocupado com o mal do outro, com o que o outro está fazendo de errado, mas é observar o que nós estamos fazendo de errado, o que ainda não estamos fazendo de bondade. É isso que precisamos fazer, porque muitas vezes nós oramos muito e as nossas preces não são atendidas, e há essa ilusão que a prece resolve tudo. A prece, ela sempre é segura quando nós oramos dentro da lei divina, quando pedimos aquilo que realmente a lei pode nos facultar, pode nos doar. Mas se nós pedirmos somente as coisas da matéria, para satisfazer as nossas vaidades, os nossos orgulhos, os nossos egoísmos, querendo buscar prazer, poder, fama, dinheiro a rodo, nenhum problema na vida, nós não estamos caminhando junto com a lei. A prece aí é uma ilusão. Nós podemos, na prece, pedir, agradecer e louvar. Pedir, agradecer e louvar. Às vezes, passamos uma encarnação inteira pedindo coisas da matéria, mas a lei diz: procura primeiro as coisas do céu e sua justiça, e depois as da terra se acomodarão. Então não podemos estar pedindo somente coisas da matéria, realizações de sonhos e desejos. Precisamos buscar na prece a força necessária para traçar um rumo de vida, construir um projeto de vida, não só nessa encarnação, mas a vida fora, porque somos imortais dentro de uma eternidade. Precisamos começar a cuidar com o amanhã, e esse amanhã, ele chega rapidamente. Estamos preparados para a nossa desencarnação? Estamos orando para que esse momento possa ser calmo e tranquilo, porque estamos trabalhando em prol daquele que precisa e necessita. E essa nossa atitude do bem vai nos reservar a bênção de uma desencarnação tranquila e segura. Não podemos fugir das coisas que realmente são reais na vida. A ilusão da prece faz com que muita gente faça prece pedindo milagres, mas o próprio Espiritismo, num ponto interessante, ele nos diz, esse ponto é o 21, capítulo 21, e o item 7, não soliciteis milagres, nem prodígios ao Espiritismo, porque ele declara formalmente que não os produz. Ora, o Espiritismo não produz milagres. O que ele pode fazer e faz é buscar as forças necessárias fluídicas e transmitir o passe para que todos nós possamos nos equilibrar em saúde, equilibrarmos emocionalmente, para podermos enfrentar os problemas da vida com atitude serena de amor, de fé, de esperança. A cura, sim, mas mesmo a cura, ela só chega se nós merecermos. Porque a lei diz: a cada um é dado segundo a sua obra. Se a nossa obra
ela for de amor, ela for de respeito, se ela tiver perdão, se nós começarmos a procurar estudar mais, para ajudar mais, vamos merecer cada vez mais o passe que vai nos orientar a vida num caminho sem tantas dificuldades. Vão acontecer curas em nossa saúde, mas nunca milagre. Precisamos buscar na prece a força necessária para resolvermos os problemas da vida sem medo, sem subterfúgios. Resolver os problemas sem que venhamos a causar outros e outros, para não ficarmos sendo devedores eternos. Conserta aqui, faz uma dívida ali, conserta aqui, faz uma dívida ali. Precisamos buscar na prece, como diz o ponto, a esperança, a força, a paciência, a tolerância, a bondade, pedir nas nossas preces que possamos ter ânimo para sermos bons de coração, não julgar os outros, não estar esperando do outro aquilo que ele não pode nos dar, porque tudo isso é uma grande ilusão. Usar a prece sem medo dos problemas que poderão vir no futuro, mas pedir inteligência a Deus. Deus, dê-me inteligência, para quando chegar algum problema, eu possa ser inspirado para resolvê-lo, segundo a orientação de Jesus. É uma grande prece. Não se assustar com o tamanho dos problemas que ainda vão aparecer em nossas vidas, porque nós estamos num mundo de provas e expiações. Obviamente que acontecerão muitos problemas, muitas dificuldades, mas se nós cultivarmos a fé em Deus, observar sua lei de amor e orar para que a gente possa ter a inspiração para resolver qualquer problema, tendo a bondade como esteio primeiro, não precisamos de mais medo, estamos preparados para a vida eterna, porque a vida é um laboratório onde nós podemos resolver todos os problemas, mas precisamos usar a prece no caminho certo, não pedir ilusões e fantasias, não pedir para que o outro seja bom, para que ele possa me fazer feliz, porque a lei diz, amados uns aos outros. A obrigação de ser bom é minha, a obrigação de amar é minha, a obrigação de perdoar tenho eu que perdoar, entendendo pela nossa doutrina consoladora que o perdão liberta quem perdoa. Aquele que causou mal, ele vai ter que se ajustar à sua consciência. Não podemos mais perder tempo com preces que apenas e tão somente sejam registradas para que os problemas da vida material sejam resolvidos sem nenhum tropeço. Meus irmãos, vamos buscar na prece que Jesus nos ensinou, no pão nosso de cada dia, no qual Ele nos dá responsabilidade para perdoarmos aqueles que nos devem, como também vamos passar a ter o crédito do perdão de Deus. Quantas vezes as nossas preces, elas não saem do lugar em que estamos e não se comunicam com o plano superior, porque elas estão completamente desajustadas às leis divinas. Faça ao outro aquilo que gostarias de receber. E se nós agirmos sempre fazendo ao outro aquilo que nós gostaríamos de receber, teremos sempre estímulo moral e espiritual para pedirmos ao céu, e Ele vai nos atender, porque, repito, primeiro precisamos buscar as coisas do céu e sua justiça, e depois as da terra. Não vamos inverter isso. Não vamos ficar com medo da transição planetária. Não vamos ficar com medo do mal do outro, mas vamos pôr a serviço do mundo, no mundo, pelo mundo, da nossa bondade, porque é a nossa bondade que nos defenderá de todo o mal possível. Meus irmãos,
A prece pode ser ilusão quando eu oro para que nenhum problema me aconteça na vida. É como se eu negasse o que eu sou. Será que no meu passado eu fui tão santo assim, fiz tudo tão certinho, e mereço essa bênção de não acontecer problema nenhum? Não é mais lógico, racional, imaginarmos que precisamos aceitar quem somos e pedir a Deus força para compreender o que somos e o que precisa ser melhorado em nós, o nosso sentimento contrário às leis do amor. Porque quando nós nos prepararmos intimamente e colocar a nossa intimidade a serviço do Evangelho, não vai ter mais problema nenhum no mundo, porque tudo será uma questão de entendermos as bênçãos de Deus em nossas vidas. O convite é que a gente possa, nessa noite, observar se as nossas preces, elas são ilusão ou realidade. Se elas estão pedindo a lei, o que a lei não pode nos dar, ou se nós estamos pedindo aquilo que Deus pode realmente nos conceder. E será sempre pelo caminho do merecimento, porque muitos e muitos milhões de irmãos nossos estão sofrendo coisas terríveis e não estão sendo atendidos, porque a cada um é atendido por Deus segundo os seus merecimentos. E isso tem a força da justiça divina, porque senão era fazer uma bonita prece e tudo seria resolvido. Mas para merecermos, precisamos buscar em nós a parte de Deus que temos, que carregamos desde nossa criação. Todos os tributos divinos estão em nós. Temos Deus em nós e desenvolver esse Deus com amor, com a ajuda do Espiritismo, com a ajuda da doutrina, nos ensinando a nos libertar do mal. E quando nos libertamos do mal, podemos fazer coisas extraordinárias na nossa vida e ajudar a vida daqueles que estão em nossas voltas, sem estar exigindo do outro o que nós precisamos fazer, que é amá-los, compreendê-los e perdoá-los. Portanto, que essa noite a gente possa pensar: minhas preces são ilusões? Ou eu estou orando, pedindo a Deus o que pode ser concedido a um espírito que ainda está no mundo de provas e expiações? Vamos nos consolar com a doutrina, mas com a realidade, nunca com a ilusão de porque muito oro, muito receberei. Receberemos sempre pelo merecimento. Que a paz esteja com todos, que vossas preces possam ser atendidas, mas que vossas preces possam seguir o caminho que a lei determina. Faça ao outro aquilo que gostarias de receber. Que a paz esteja com todos. Nesse final gostaríamos de dizer que vamos deixar nesta casa um livro, Sublime Dores do Amor, né? Que é de Augusto Lima, que fomos nós que psicografamos, e o tema é homossexualidade. É uma história de uma mãe que luta para que a filha e o neto vivam com dignidade. Por favor, adquiram essa obra, façam dela uma divulgação, porque ela já está consolando muitos corações que não compreendiam o problema do sexo. E aqui buscam uma fonte de esperança, de consolo, melhorando a sua relação com essas pessoas que são nossos irmãos. Por gentileza, meus irmãos, adquira essa obra para que a gente possa continuar editando.